Daniele. Antônio Pereira, meu tio, Toninho. Diga aí, tio. Doutor, Eu, eu não estou me vendo. não está? Não. Eu estou. E ouvindo muito bem. E eu só estou te vendo. Como pode? Você tá Como no pode isso? telefone? Sim. Você está me vendo e ouvindo bem. Sim, estou. O pessoal tá vendo Modéstia, pessoal? A cena é aí. Everton, transmissão pausada. Por quê? Tá todo mundo vendo? Pessoal, agora deu certo, agora deu certo. Ô, Jadson, uma pequena dúvida, porque eu tenho dificuldades com essas ferramentas midiáticas. Rapidamente. Vai. Você no seu Instagram, você está me vendo e vendo você? Sim, estou. Tá E eu não dividida a estou. tela. A tela tá Não aparece dividida. para mim dividido, não. Eu acho Mas, que deu certo. deixa eu Jonas está ver. dizendo que deu certo, Jonas. Jonas Marinheiro. Uhum. Aqui tem uma. Você virou a câmera agora, você virou a câmera. Deixa Virei? na frontal. Volta para frontal agora. Tá ok? Está. Estou lhe vendo. Deu certo? Rapaz, eu não consigo me ver. Você tá me vendo, dá certo. Eu não sei qual é o enquadramento da minha cabeça. Você está vendo Tá minha ótimo, tá cabeça? Eu sei que eu perfeito, tá estou vendo perfeito. você e metade da sua testa não está aí. Deixa eu Pronto. organizar. Aí. E agora? Tá melhor. Perfeito. E aí, como está? Estamos bem, em quarentena, mas bem. É. Deixa eu só O encostar Jonas essa está porta dizendo aqui. que tá gostando. Vai lá. Voltei. Bom, então vamos, né, dar início. Queria primeiramente agradecer a Modesto pela disponibilidade e ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo hoje. É uma situação gravíssima que nós vemos enfrentando, não só no Brasil, como no mundo, no contexto geral. Estamos vindo de uma crise política gravíssima e entrando agora também uma crise de saúde, uma crise de saúde pública, onde as notícias que nós temos e o que nós estamos vendo aí nos últimos dias, nos últimos meses, é que essa crise ela não tem data para acabar, inclusive. Então, a nossa forma de passar algumas informações para as pessoas, para os nossos municípios, até para nosso estado, é através das redes sociais. Então, é dessa maneira que nós estamos tentando, buscando um diálogo com pessoas a nível Modesto Neto, pessoas cientes e conscientes do nosso momento, pessoas lúcidas. Então, eu queria que Modesto se apresentasse aí para as pessoas, para São Rafael e para algumas pessoas de outros municípios que estão aqui já fazendo parte da nossa live, já estão participando. Então, é isso. Queria lhe agradecer pela disponibilidade e pode se apresentar para a nossa galera. Boa tarde, Jalson, e a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu queria primeiro, Jalson, agradecer o convite para participar desse espaço
para discutir o que as cidades precisam fazer nesse momento de crise, em especial as nossas cidades, Angicos e São Rafael, né? Meu nome é Modesto Neto, eu sou professor de História, eu sou formado em História pela UERN, eu sou mestre em Ciências Sociais pela UFRN, especialista em Ciência Política pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. Atualmente eu atuo uma especialização em História, Historiografia e Culturas Políticas na Faculdade do Complexo Educacional Santo André. Eu sou dirigente da Executiva Estadual do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL do Rio Grande do Norte, e sou pré-candidato a prefeito de Angicos nessa eleição de 2020 para fazer o que é necessário fazer, que é falar as coisas como elas são, sem muitos arrudeios e sem criar uma ilusão para a grande maioria do nosso povo de que as coisas vão ficar bem em pouco tempo, porque não vão. Então, a gente entende que a nossa pré-candidatura é uma pré-candidatura que visa dialogar com o Angicos real, não com o Angicos imaginário, e muito menos com a ilusão que os grupos conservadores e tradicionais da cidade constroem para enganar a grande massa. Então, a nossa pré-candidatura ela é uma pré-candidatura que visa dialogar com o Angicos real e com as possibilidades reais de superar a barbárie que é a vida em crise, em pandemia e sem direitos. Então, é isso que eu tenho para dizer aqui nessa fala inicial. Então, como vocês podem perceber, né, o currículo do rapaz é extenso, como o Leonardo aí tá bem colocando. É uma satisfação estar aqui compartilhando desse momento, e eu acredito que nós temos ideias parecidas quando levamos em consideração as formas de fazer política que se encontram nos nossos municípios. Você com a visão aí do município de Angicos, e nós aqui com o conhecimento, entendimento e a visão aqui da política local aqui em São Rafael. Esses grupos tradicionais que aí estão também fazem política para uma São Rafael inexistente, uma São Rafael que não é real, e a grande massa, a grande maioria da população que necessita principalmente nesse momento, um momento de crise, de políticas públicas que abarque a grande maioria da população. Esse pessoal está desassistido pelo poder público, e já vem desassistido há muitos anos. Não é de agora, não é a pandemia que está desassistindo as pessoas. Já vem de muitos anos, desses dois grupos que aqui se encontram, dois grupos tradicionais que fazem política ultrapassada, política antiga. Então, esses grupos eles não estão levando em consideração a real necessidade da população, na sua grande maioria, da massa, população dos bairros carentes. Então, eu acredito que nesse contexto de pandemia, essas discussões elas têm que ser colocadas, tanto por pessoas que estão se envolvendo diretamente na política, como pessoas que não têm interesse político, mas que percebem a real necessidade da população. Então, é importante, nesse momento, essas discussões também virem à tona. Então, eu acredito que é nesse sentido que nós estamos buscando dialogar. Então, buscando qualificar o debate, que é uma coisa que não tem sido feita nos últimos anos. O debate ele tem sido muito em torno de quem eu sou bom para isso, eu sou bom para aquilo, e o povo está ficando de fora desse debate. Então, eu acredito que a qualificação desse debate, nesse momento, é de extrema importância. Tanto aqui em São Rafael, como em Angicos, como no Estado, como no Brasil. Então, nós não vivemos em um contexto fácil, um contexto político fácil. De 2016 para cá, nós temos presenciado muitos fatos históricos. Eu fico imaginando como é que daqui a 20, 30 anos nós vamos conseguir descrever esse período da nossa história, e principalmente o ano de 2020. Vai ser muito complicado, mas é um dever nosso como historiador, você aí com um currículo enorme, e é nesse sentido em que essas discussões elas têm que ser colocadas em prática. No amanhã, como é que será no pós-pandemia também.
porque nós temos aí visto diversas situações que ocorrem após as pandemias. Eu estive estudando hoje, lendo alguma coisa sobre a gripe espanhola, e o período após gripe espanhola é totalmente diferente. Nada que tenha semelhança com o período anterior. Então, muita coisa se transforma após um período desse de crise. A crise gera um pensamento diferente do futuro. Então, eu acredito que nesse momento também será assim. O mundo não será o mesmo após o Covid. E muitas coisas diferentes estão aí por vir. E nós temos que, nesse momento é um pouco difícil de analisar o tempo presente, todas as informações chegam no mesmo tempo, na mesma hora, é extremamente complicado, mas é um debate que nós temos que colocar na mesa, temos que levar essa discussão para as pessoas. E deixa eu lhe perguntar, e o que tem sido feito em São Rafael para se combater o Covid? Primeiro isso. Segundo, é suficiente o que tem sido feito? Isso, eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Não é suficiente e tem sido feito de forma tardia, atrasada. Eu tenho aqui um cronograma das situações desse momento do coronavírus. Aqui. No dia 23 de março, nós tínhamos 22 pessoas em quarentena. Então, ainda não era identificado como caso suspeito. Era apenas 22 pessoas que estavam só sob quarentena. No dia 25 de março, surge o primeiro caso. Dia 25 de março. Até aí, nada de ação por parte do poder público. Dia 25 de março. Quando a gente vai para o dia 20 de abril, quase um mês depois, começa-se a se tomar alguma providência, que foi o decreto onde proíbe a feira livre. Se vedou a feira livre no município em 20 de abril. Então, essa foi a primeira ação, a primeira tentativa de combate. Dia 22 de abril, 2 dias depois, temos 4 casos suspeitos, 1 confirmado, e para grande surpresa já temos um óbito. No dia 20 de abril, 22 de abril. Dia 23, dia seguinte, 4 suspeitos confirmados, aumentou 2, ficou 3 confirmados e um óbito. Quando foi no dia, deixa eu só afastar aqui, dia 24 de abril, eu dei uma sugestão ao poder público de que que fosse obrigatório o uso de máscara nas vias públicas da cidade, nas ruas. Então, eu dei essa sugestão no dia 24 de abril. E a segunda ação de combate só veio no dia 27 de abril, que foi a primeira desinfecção das vias públicas. Isso já em meio à eternidade de casos que já vinham sido confirmados. A gente já tinha 3 casos confirmados, 4 suspeitos, já tinha um óbito. E no dia 27 de abril começa uma primeira ação efetiva de combate, que foi a desinfecção das vias. No dia 28 de abril, nós temos 7 suspeitos e já temos 5 confirmados, e um óbito. E a terceira ação de combate só veio ser colocada dia 28 de abril, por meio de um decreto, onde o poder público finalmente acata uma sugestão nossa, que é o uso das máscaras. Ele coloca em um período onde já estava no meio da crise, as ações elas não acontecem anterior à crise, elas estão acontecendo devido à cobrança de muitos populares, muitas pessoas cobram, e só a partir das cobranças é que está tendo alguma ação. E essas ações estão muito tardias. Para você ter noção, a primeira, no dia 30 de abril, eu sugeri que o poder público ele fizesse barreiras sanitárias na entrada e saída do município. 30 de abril. Isso, muitos municípios já vinham tomando essa medida, em muitos municípios do estado. Dia 1º de maio, temos 6 suspeitos e 8 confirmados. Quando foi no dia 5,
tínhamos já 8 casos suspeitos e 8 casos confirmados. E vem a quarta ação de combate, que foram as barreiras sanitárias, no dia 5 de abril, que começa a se fazer essas barreiras. 5 de abril. Isso nós já tínhamos feito solicitações anteriormente. Dia 30, eu publiquei nas minhas redes sociais, cobrando essa ação. Quando foi dia 5 de abril, se iniciou. E eu queria dizer que essa barreira sanitária, ela funciona aqui como uma blitz. O prefeito, ele coloca como se fosse uma blitz. Diz que a barreira sanitária tem que ter um elemento surpresa. Então, eu não acredito que o vírus tenha um horário específico para agir. Isso é inacreditável. Mas o prefeito a não ser que o vírus tenha a inteligência que tem os peixes do Bolsonaro, que quando houve o desastre do óleo, eles fugiram do óleo porque eram inteligentes. Exatamente. Então, há essa possibilidade. O vírus aqui ele tem um horário específico para atuar, na visão do prefeito. Porque a barreira sanitária foi de 1 hora, uma barreira sanitária de 1 hora apenas, e o resto do dia não teve. Então, assim, isso foi a quarta ação de combate apenas. Quando é hoje, hoje é 7 de abril, nós temos 19 casos notificados, 7 casos suspeitos e 8 casos confirmados com o óbito. Então, assim, as ações, elas têm sido tomadas de forma tardia, que eu acredito que não tem... ele não tem a justificativa de dizer que não sabia que ia chegar nesse ponto, porque sabia. Nossa cidade hoje, ela está... O índice de contaminação um dos maiores do estado, o índice de contaminação aqui por habitantes. Então, nós estamos, se eu não me engano, em segundo lugar. Então, isso é uma situação preocupante. E, além do mais, o município tem recebido recursos. Vai receber agora do governo federal mais de R$800 mil, que vai servir para o combate ao Covid, mas também, segundo o prefeito, vai servir para custeio de eventuais perdas que o município vem sofrendo nesses últimos meses. Então, assim, o recurso vem para as ações, e as ações são tomadas de forma tardia. Eu não sei qual é a situação aí de Angicos, mas eu acredito que não seja tão diferente da de São Rafael, a não ser esses casos específicos, assim, que o prefeito ele tenta adivinhar o horário que o vírus vai atuar. Então, isso é inédito na história do mundo, eu acredito, mas tem acontecido aqui em São Rafael. Agora, eu pergunto como é a situação de Angicos, como está? Bem, o Jalson, veja só. Eu primeiro, eu queria fazer uma consideração de que eu acho importante dizer. A pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, ela é a crise sanitária mais grave do século XXI. Nunca nós vivenciamos a experiência que nós estamos vivenciando hoje no mundo. Nunca nós vivenciamos essa experiência e tivemos esse número de mortes, levando em consideração todo o avanço científico e farmacêutico que as sociedades ocidentais construíram. Isso é importante pontuar. Você citou, no começo da sua fala, a gripe espanhola. Vejam só, a gripe espanhola foi a grande pandemia que nós tivemos no século XIX. Mas essa, que é o Covid-19, é a maior pandemia do século XXI. Do século XX, desculpa. E agora do século XXI. Então, isso requer dos governos, eles em todas as esferas, um enfrentamento para garantir que as pessoas tenham direito ao isolamento social com direitos. O direito ao isolamento social com os direitos garantidos. Isso é fundamental, porque o direito à vida não pode ser uma abstração. O direito à vida também deve constituir o direito à alimentação, o direito à moradia, o direito a uma série de conjunto de itens básicos que garantem a subsistência dos indivíduos. Primeiro isso. Nós temos no Brasil um presidente que, nesse período de pandemia, se mostra como um pandemônio. Por quê? Porque nós temos um presidente que diretamente é responsável por infectar uma parcela significativa da sociedade brasileira. O presidente Bolsonaro, é importante se diga, fez uma viagem sem absolutamente nenhuma justificativa aos Estados Unidos.
E quando ele retorna ao Brasil, ele traz em sua comitiva mais de 20 infectados com Covid-19. Então é importante que se diga que o presidente Bolsonaro ele é responsável direto pelo número de infectados no Brasil. Primeiro isso. Além disso, o presidente tem apoiado um conjunto de medidas que são manifestações antidemocráticas contra a Suprema Corte, contra o Congresso Nacional, que tem aglomerado um conjunto de gente e que tem colocado em risco a vida da própria boiada do Jair Bolsonaro, que é muito grave. Primeiro isso. Então, dito isso, é importante a gente dizer que toda medida que for na contramão do governo federal, que hoje é dirigido por este homem, esse ser abjeto, é uma medida nem de esquerda, nem de direita, mas civilizacional, que visa garantir a vida. Primeiro isso. Segundo, em Angicos, nós temos como prefeito o empresário e advogado Deusdedit Gomes. Deusdedit Gomes ele é do PSDB, né? E ele tem uma semelhança com a Constituição Federal. O governo Deusdedit Gomes tem uma semelhança com o governo federal. A Constituição de 88, quando ela surgiu, ela prometeu à população brasileira que entregaria o Brasil uma Suíça. E está entregando a 95% da população brasileira o Haiti. O governo Deusdedit Gomes prometeu que entregaria à população de Angicos Paris. Está entregando Bangladesh. Então, é um governo que prometeu um nível de vida que as pessoas não estão tendo. Primeiro isso. Segundo, o governo Deusdedit Gomes é um governo muito alinhado a essa política neoliberal que está vigente no Brasil. Ele é do PSDB. É importante a gente lembrar que o PSDB, e o Deusdedit não é do PSDB somente pela filiação. Ele é do PSDB porque ele se identifica com esse programa político, programa de privatização da vida. O PSDB é o partido que, em São Paulo, bate em professor, fecha escola e rouba merenda. É o partido que tem como grão-duque o deputado federal Rogério Marinho, que é o responsável por retirar os direitos trabalhistas das 18 pessoas que estão nos acompanhando agora nessa live. É o deputado federal que foi responsável por ser o relator da reforma trabalhista e que permite, por exemplo, que as mulheres grávidas que estão acompanhando essa live, caso haja alguma, ou caso venham engravidar, e que trabalhem em um ambiente insalubre, será obrigada, a partir de uma canetada de um médico, a continuar trabalhando, mesmo grávida, em uma indústria química. Então, é importante dizer isso. E dizer isso para dizer que as medidas do governo na cidade para enfrentar a crise, elas são, primeiro, lentas, completamente lentas, inócuas, insuficientes. Ele, inclusive, o prefeito decretou um decreto com validade de 30 dias que já cabulou há mais de 12 dias e não foi reeditado. Então, embora Angicos não tenha ainda nenhum caso confirmado, a única justificativa científica para essa situação é a proteção de São José, a proteção religiosa de São José, porque, de fato, a gestão não tem andado para garantir o isolamento social com qualidade de vida para as pessoas. E aí a gente pensa e apresenta um conjunto de medidas que precisam ser incorporadas pela cidade. Primeiro, barreira sanitária. Barreira sanitária é fundamental. Mas não é essa barreira sanitária... Que não seja blitz. Não é a barreira sanitária que o prefeito Enio está fazendo em São Rafael. A barreira sanitária de fato. De fato. Segundo, a gestão Deusdedit Gomes, criminosamente, ela tem entregado aos enfermeiros e demais trabalhadores da saúde 2 máscaras por dia. Isso é criminoso, prefeito Deusdedit Gomes. Isso é criminoso. Você limitar o acesso ao equipamento de proteção individual, o EPI, às pessoas que estão na linha de frente do combate à Covid.
Isso não pode acontecer. Primeiro isso. Primeiro, barreira sanitária. Segundo, reverter essa política de equipamento de produção individual, o EPI, de forma limitada, insuficiente. Terceiro, tem que reeditar o decreto e endurecer as medidas de proteção e de combate ao Covid. Isso tem que ser feito. Por fim, precisamos distribuir à população máscaras, álcool em gel e alimentação. Já há um decreto federal em vigor e um decreto do governo do estado que permite que as escolas entreguem às gestões municipais os alimentos para serem distribuídos. A gente até agora não sabe onde está indo. Aqui já tem feito. Alimentos. A gestão aqui Pois já é. tem essa atividade. Nesse aspecto, Isso. São Rafael está melhor do que os outros. Está à frente. Então, distribuir máscaras, álcool em gel, alimentação do kit escolar e garantir, por exemplo, que a gestão arque com as despesas de pessoas, a partir da Secretaria de Ação Social, que não estão em condições de pagar suas moradias, não estão em condições de pagar aluguel. Há uma série de pessoas que foram desempregadas ou que, por serem ambulantes, não estão mais em condições de trabalhar em virtude do Covid, e a prefeitura tem que arcar com aluguel social para essas pessoas. Não é possível que isso não seja feito. Por fim, uma denúncia também. A gestão do Eusébio Gomes tinha 55 trabalhadores, estudantes, estagiários, e os contratos deles foram suspensos. Isso é um crime. Isso é um crime. Esses contratos não deveriam ser suspensos. Eles têm que retornar à sua vigência e todos esses 55 estudantes têm que receber suas bolsas de estágio. Isso é fundamental. Por fim, e agora para concluir de fato, veja, a gente precisa radicalizar no que diz respeito ao combate ao Covid. E a única ferramenta que nós temos nesse momento é um lockdown radical. Por que nós defendemos lockdown radical? Porque quanto mais rápido nós conseguimos adotar medidas radicais de proteção e de combate, mais rápido nós vamos conseguir sair da crise e menor vai ser o impacto econômico no Brasil e no mundo. É importante dizer isso. Quanto mais rápido a gente conseguir aplicar um lockdown radical de fechamento de estabelecimentos com circulação de pessoas, a gente vai conseguir superar essa crise sanitária e mais rapidamente superar essa crise econômica. Isso é fundamental. Sem esse conjunto de medidas, tudo que for feito é insuficiente e, no fundo, não passa de engodo. E os prefeitos das cidades, tanto em Angicos quanto em São Rafael, quanto nas 167 cidades do Rio Grande do Norte, sabem disso. A questão é, essas medidas, em certa medida, são impopulares, mas elas são necessárias. Esse não é o momento de pensar no calendário eleitoral. A gestão do Eusébio Gomes, ela se move pelo calendário eleitoral. Que define as ações da gestão é o calendário eleitoral. Não é à toa que todas as inaugurações da cidade, né, as obras, estão sendo inauguradas agora. Não é à toa, inclusive, que o mercado público municipal, que deveria ter sido entregue em 3 meses, 90 dias, foi entregue em 3 anos, para que pudesse servir, então, como o grande estandarte para se mostrar à população. Quando, na verdade, é uma gestão que seguia pelo calendário eleitoral, não tem compromisso popular com o povo, não tem projeto estratégico de desenvolvimento, é oca, não tem quadros técnicos capacitados para fazer com que a gestão pública municipal consiga fazer um município se desenvolver para além do fundo de participação dos municípios e não tem uma gestão humanizada no trato com as pessoas. Enfim, é uma gestão centralizadora, autoritária, feijão com arroz, mais do mesmo. Não representa nada. Como? Familiar também? Transformaram... Com certeza. Porque, seguindo essa linha de raciocínio, com relação às gestões, nós temos aqui
de um quadro de 9 secretários, 7 são parentes diretos do gestor. Então, assim, a nossa gestão municipal se transformou em uma empresa privada familiar. Então, esse calendário também eleitoral, ele tem sido seguido aqui, não é diferente. Todas as obras conseguiram se arrastar nesses 3 anos para começar em 2020. Deu aquela parada em razão da pandemia, mas todas as obras estão sendo arrastadas para inaugurar ou iniciar agora em 2020. O Jalson, uma advertência importante que eu preciso fazer. O meu amigo Nivaldo Júnior, que é meu amigo, é filho do vereador Nivaldo Gomes, né? Ele disse familiar não, né? Porque sequer o prefeito teve habilidade para manter próximo seu irmão, que é vereador. Né? Então, falta essa habilidade política ao prefeito. Mas veja só, apesar de faltar essa habilidade política ao prefeito, é importante dizer, no dia 1º de janeiro, de 2013, né, que é quando começa... 2013 não, desculpem. 2017, que é quando começou a gestão da Eugênio Gomes, a primeira portaria, veja só o quanto isso é sintomático, a primeira portaria que o prefeito assinou, portaria número 001/2017, foi a portaria que designou a sua filha para a Secretaria de Ação Social, a advogada que é filha do prefeito Eugênio Gomes. Diga-se de passagem, na primeira entrevista que o prefeito deu, ele justificou que a filha dele estava em ação social porque ela era vinculada a ações de caridade da igreja. O prefeito tem que entender que ação social é direito, não é caridade. Não é caridade. O povo precisa de direitos, não de filantropia. Né? Então, assim, essa gestão do prefeito Eugênio Gomes é uma gestão como qualquer outra que alimenta a miséria para se servir dela. É uma gestão que alimenta a pobreza, que alimenta a miséria para dela se servir. Né? E eu falo a miséria no mais amplo sentido do que é a miséria. Né? A miséria de comida, a miséria de cultura, a miséria de acesso a itens básicos de sobrevivência, né? Nesse mundo capitalista perverso. E essa gestão alimenta, né, essa miséria para dela se servir. Então não tem nada de novo. E é uma gestão que nós esperamos, do fundo do coração, que ela termine no dia 30 de dezembro. É 30 ou é 31 de dezembro? Eu sempre 31. me confundo. 31. Dezembro são 30 ou 31 dias? É 30, 31. né? 31. 31. Então, que termine no dia 31 de dezembro de 2020, porque eu acredito que ela deve terminar e não vai deixar saudade. Exatamente. Então, voltando ao assunto das medidas, no início, quando surgiram os primeiros suspeitos aqui, nós já vimos cobrando o prefeito a distribuição de máscara, álcool em gel, para as pessoas de baixa renda. Então, eram as pessoas mais necessitadas do município, as pessoas que moram nas periferias, nos bairros carentes. Então, nós já vínhamos solicitando isso ao prefeito, mediante a um recurso que o prefeito iria receber de, se não me engano, R$26 mil do governo federal. Era um primeiro recurso que ia entrar. E nós demos a sugestão dele gastar esse dinheiro comprando esses equipamentos para essas pessoas carentes. Eu dei essa sugestão ao vivo, ele estava em uma entrevista ao vivo, eu consegui mandar uma mensagem para ele, e dessa sugestão, ele disse que eu estava ficando louco, que as minhas ideias não eram inteligentes, que ele não podia fazer isso, que ele tinha que priorizar os profissionais de saúde, que tinha que comprar todos os equipamentos, sendo que esse recurso já entra do recurso da saúde. Todo mês entra, então não é justificativa para ele empregar esse dinheiro todo nesses equipamentos. Então, eu dei a sugestão a ele, ele disse que eu não era inteligente, que não era uma opinião inteligente. Quando foi 2, 3 semanas mais tarde, ele anuncia
que não vai entregar máscara, porque a prefeitura não tem obrigação disso, não tem obrigação de doar máscara a ninguém. Então, ele disse essas palavras em um programa ao vivo, que a prefeitura não tinha condições nem obrigação de doar se qualquer coisa para a população, seja máscara, seja álcool em gel. Então, eu acredito que ele se coloca de uma maneira irresponsável, um gestor irresponsável, eu analiso dessa maneira. E 2 semanas mais tarde, agora semana passada, ele ele dá uma entrevista onde vai adquirir máscaras. Ele anunciou que ia adquirir 8.000 máscaras e álcool em gel para doar para a população. Então, é um cara que ele não tem uma ideia linear, ele a todo momento os planos mudam, tipo o presidente da República, que não tem uma noção de espaço, de posicionamento, de colocação. Então, ele fala que tem um plano de contingência, um plano que está sendo colocado mediante as medidas. Ele diz que essas medidas estão todas no cronograma, e esse cronograma dele está atrasado. É um cronograma que, ao meu ver, ele não existe. Ele, juntamente com esse comitê de crise, eles elaboraram esse cronograma e eu não entendo o real sentido desse cronograma. Todas essas ações ele tinha que ter adotado há pelo menos um mês atrás. Então, são ações tardias que não estão surgindo efeito, mediante ao crescimento do número de suspeitos que a gente está vendo crescer a cada dia. Então, aqui nós temos já 8 casos confirmados e já iniciamos lá atrás com um óbito. Então, esses números também estão demorando a sair, a serem atualizados. Então, isso é um problema que nós temos enfrentado aqui em São Rafael. E eu acredito que em a grande maioria das cidades... Eu acho que é importante salientar, viu, Jales? Oi. Em Angicos há um comitê de crise. Sei. Só que esse comitê de crise, ele é composto pelos secretários do prefeito e pelo prefeito. Ou seja, é um comitê de crise que não serve para nada. Porque nenhum dos secretários dele, muito menos ele, entende de saúde. São todos ignorantes nessa área. Não são especialistas sobre isso. Um comitê de crise que não contempla, primeiro, a vigilância sanitária da cidade. Segundo, um bom infectologista. Um bom infectologista. As organizações religiosas que precisam paralisar suas atividades presenciais. E a CDL do município, que congrega os dirigentes lojistas, né, que fazem parte do comércio, esse comitê não tem serventia. Então, eu não sei qual foi o formato que o Comitê de São Rafael adotou, mas o de Angicos é um formato completamente inócuo. Não tem serventia nenhuma. Não tem serventia nenhuma. Não tem técnicos capacitados para enfrentar o problema. E, além disso, há uma medida que eu deveria ter citado anteriormente, não citei. Nós temos que ter testes rápidos. Temos que adquirir testes rápidos. Alguns vão dizer, talvez o prefeito Reino diga, como disse com as suas propostas, que ele acabou adotando, né? Mas isso tem um aspecto importante. Veja só. Por mais que ele tenha criticado você, é bom que ele tenha adotado a proposta, porque ele mostra que não tem palavra de rei. Porque quando a gente tem palavra de rei, a gente toma uma medida e às vezes volta atrás, porque está equivocado, né? Então, pelo menos isso é um aspecto progressivo. Eu espero que ele reconheça que a proposta não foi dele. Não sei se ele vai ter essa grandeza, acho que não, né? Mas, de toda forma, nossas cidades têm que ter testes rápidos de Covid-19. Mas, professor, os testes são caros, o acesso é difícil, como nós vamos ter testes nos municípios? Meus caros, vejam só, há uma série de clínicas particulares, inclusive em Açu, que já possuem teste de Covid. Como pode uma clínica particular possuir teste de Covid e o poder público de uma cidade não possuir? É importante que a gente diga, o Brasil é o país que menos testa para coronavírus do mundo. Isso.
do mundo. A Itália testa 9 mil por 1 milhão. Os Estados Unidos testa 10 mil por 1 milhão. A Alemanha testa 14 mil por 1 milhão. O Brasil testa 290 por 1 milhão. 290. Então, a gente precisa que o governo federal tome suas medidas, mas também é necessário que as gestões, e isso faz parte do programa de enfrentamento, adote a testagem em massa da população. Porque somente com a testagem em massa da população, você vai conseguir isolar aquelas pessoas que estão testando positivo, criando em torno delas uma barreira sanitária com todas as regras sanitárias sendo seguidas à risco, e, a partir das barreiras sanitárias da cidade e do lockdown, garantir que não vai ter mais infecção. Porque qualquer pessoa pode ser um agente transmissor. Eu posso ser um agente transmissor, você pode ser um agente transmissor, qualquer pessoa pode ser. Então, somente com essas medidas, isso é possível. São Rafael e Angico são cidades pequenas. Isso é possível. Talvez não seja possível testagem em massa em São Paulo com 15, 16 milhões de pessoas. Mas São Rafael com 10 mil e Angico com 10 mil dá. Testagem em massa, lockdown e barreira sanitária. Sem essas três medidas, o resto é engano. Isso aqui nós temos menos que 10 mil pessoas, nós temos 8 mil pessoas, 8.300 mais ou menos. Então nós temos o índice de contaminação aqui é altíssimo, quase uma a cada 1.000 pessoas. Então isso é muito preocupante, isso é gravíssimo. Inclusive nas nossas sugestões, lá no início, nós já tínhamos sugerido ao poder público adquirir testes rápidos, e ele disse exatamente isso, que era muito caro, que a prefeitura não tinha condições de comprar teste para todo mundo, porque ia aparecer uma pessoa, ia aparecer outra, e todo mundo ia querer teste, e o poder público não tinha condições de bancar esses testes. Posteriormente, seguindo o protocolo, o prefeito adota já a postura diferente de adquirir os testes, e se eu não me engano tem conseguido adquirir testes. Então, assim, falta realmente essa noção, essa falta de coerência no discurso. Quando você diz que uma sugestão é politicagem ou é uma sugestão que não é inteligente, isso e falta no gestor, falta esse reconhecimento e falta a união que ele pede que a classe política se una em razão do combate, das ideias. Eu queria que até ele parafrasear aqui, que eu assisti uma entrevista sua, que você diz que o único mecanismo que funciona na prefeitura de Angicos é o do marketing. Então, aqui em São Rafael, a propaganda é boa. A propaganda é ótima. Aqui também funciona perfeitamente. Eu queria até aqui parabenizar a toda a equipe da publicidade da prefeitura, porque a barreira sanitária, inclusive, ela durou 1 hora, mas deu tempo a prefeitura fazer todo o trabalho de marketing. Fez o trabalho de marketing, postou na rede social. Eu ouvi dizer que teve mais foto do que medição de temperatura, é verdade? Segundo pessoas, sim, deu tempo de fazer mais foto do que fazer a desinfecção dos transportes. Então, assim, é um assunto sério, que nós estamos aqui descontraindo, mas é um assunto gravíssimo, uma falta de responsabilidade extrema. Nós não temos visto essas ações concretas serem realizadas de forma onde possa combater realmente o vírus. Eu disse isso ao prefeito, que essa barreira sanitária não existia, não é uma blitz, e o vírus não tem hora determinada para atuar. E o que ele me disse é que eu estava tentando fazer uma crítica à polícia militar, porque era a orientação da polícia militar ficar apenas aquele período. Então, eu não acredito que tenha sido uma orientação da polícia militar, porque isso não existe em nenhuma cidade do mundo. Existe essa informação do que o vírus só atuaria durante talvez
a gente tem em São Rafael um caso inédito, a partir dessa informação que você está me dando. É um caso importante. Eu acho, inclusive, recomendo que seja feita uma pesquisa, porque talvez a gestão Reno Marinho tenha sido a gestão responsável por fazer a barreira sanitária mais rápida da história do mundo. Talvez ele possa ser incluso no Guinness Book. Muito provavelmente. Então, nessa falta de coerência, falta de responsabilidade, que tem se agravado a situação aqui em São Rafael. Casos e casos surgindo ultimamente. Então, uma cidade de 8 mil habitantes, ter 8 casos confirmados, ter 7 em suspeita, isso é gravíssimo. Então, isso é uma irresponsabilidade muito grande por parte da gestão. Claro que todo mundo cada um tem que fazer sua parte, se foi ficando em casa, usando máscara, álcool em gel, fazendo toda a higienização. É claro que cada um tem que fazer sua parte, mas e o poder público? Onde é que o poder público deve atuar que não está atuando? Então, é difícil a população fazer sua parte se nem o poder público está fazendo. Então, é nesse sentido, essa falta de coerência, falta de vontade, falta de amor à população, que eu acredito que ele ganhou com o discurso de que seria um prefeito diferente, mas eu não imaginava que era diferente nesse sentido, de fazer tudo ao contrário do que o mundo vem fazendo. Então, é uma coisa que é inacreditável, é surreal, mas é a postura que o gestor tem adotado, infelizmente. Isso tem se agravado, os quadros eles vão se agravar, porque as medidas não são eficazes. A única forma que nós temos a única forma de barrar realmente é tomando endurecendo essas medidas. O lockdown também eu acredito que é a única saída que nós temos, devido ao momento. Não existe outra saída. Então, esse lockdown ele tem que ser definido e ser colocado o mais rápido possível para que nós consigamos ter um horizonte para o fim dessa crise. Então, essas medidas endurecidas, elas têm que serem colocadas, tanto pelo governo do Estado, governo federal e os municípios também, que têm autonomia em determinar essas questões. Então, essas saídas, a única saída que a gente tem é endurecendo essas medidas. Concordo plenamente com você. Concordo plenamente com você e penso, Jarson, que você está cumprindo um papel. Eu penso o seguinte, que qualquer pessoa que tem o mínimo de apreço pela sua cidade, pelas pessoas, especialmente as pessoas que estão na base da pirâmide social, os de baixo, tem um apreço pelas pessoas que têm um apreço pelas suas cidades, que pensam em um projeto que seja um projeto de emancipação do nosso povo. Essas pessoas, elas têm um compromisso que não é somente um compromisso político, é um compromisso de vida com o futuro das cidades. E eu penso que você na Câmara hoje, a sua ausência hoje numa Câmara Municipal é uma grande perda para São Rafael não ter uma figura como você trazendo esse debate na Câmara Municipal. Eu espero, sinceramente, que agora em 2020, caso as eleições ocorram em outubro, novembro ou em dezembro desse ano de 2020, o povo de São Rafael, no alto da sua sabedoria e consciência, separe uma cadeira para te colocar lá. Porque o que eu observo na grande maioria das cidades, isso não é só uma característica de São Rafael, é uma característica do conjunto das cidades. Eu espero e vejo, né? Eu vejo que a maioria dos vereadores que são eleitos pelo povo não estão tendo nenhum compromisso com o povo, nenhum tipo de preocupação, nenhum tipo de medida, não estão abertos a aprender como enfrentar essa pandemia, essa crise. E eu acho que você faz uma grande falta na Câmara Municipal. Espero que a partir de 2021 essa falta não seja mais feita, né? Você esteja lá para esses momentos decisivos da vida e da história, você poder contribuir para a sua cidade e para o povo de São Rafael, porque eu acho que você daria um puta representante desse povo que não merece o mínimo,
não merece o mínimo da nossa dedicação. Merece o máximo da nossa dedicação e não merece o mínimo do debate político. Merece o máximo do nosso esforço para o melhor debate político que a gente possa construir sobre as nossas cidades e sobre o futuro delas. É isso aí, Modesto. Então, era nesse sentido que eu lhe convidei, para trazer essas discussões. O Instagram ele tem uma ferramenta que é 1 hora, ele encerra a live e tem que refazer. Então, para a gente segurar aproveitar e fazer logo o encerramento, queria lhe agradecer pela disponibilidade em ter debatido aqui com a gente essas situações, essas questões. Queria dizer que sou um cara que lhe admira muito pelas suas ideias, os seus posicionamentos. Para quem não sabe, Modesto foi meu professor na graduação. Nós fizemos parte da UERN. Ele hoje é professor da UERN. Então, ele me ajudou muito nesse processo de construção do ser político, de fazer as colocações, as ideias. Então, eu devo muito às ideias de Modesto, a qual eu me espelho muito. Então, era isso que a gente queria debater hoje. Eu acredito que foi um dos melhores debates que eu participei e queria lhe agradecer muito por isso e deixar o espaço para você fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, é uma honra conversar contigo, é uma honra, um prazer conversar aí com as pessoas que nos acompanharam. Eu não consegui ler todos os comentários, vi que foram muitos, mas li vários deles. Dizer que foi um prazer e eu acho que não deve ser a última. Acho que a gente tem que fazer mais live. Vamos fazer mais. Inclusive para interagir com o povo, não discutir somente Covid-19. Isso. Porque esse é um assunto que precisa ser discutido pela sua necessidade. Mas a gente também precisa utilizar esse espaço para fazer debate político, debate da economia, debate da cultura, debate dos embates sociais que estão sendo travados na sociedade, qual o caminho que a sociedade tem que seguir, como a gente enfrenta esse problema, pensando o pós-pandemia e utilizando esse tempo um pouco mais vago para dar o melhor que a gente puder dar na discussão política para o conjunto das pessoas. Então é isso. Foi um prazer fazer esse debate contigo. Espero que a gente possa fazer outros. Viu? Vamos fazer mais. Valeu. Valeu, muito obrigado. Um abraço. Obrigado, pessoal, que participou também, né? Agradecer a galera que estava comentando aí. Vamos fazer mais. Valeu, pessoal.